Bom dia, obrigada por vocês terem vindo. Eu tenho à minha esquerda o professor Paulo Gala, que ele vem pouco ao Rio, podia vir mais, mas, enfim, por enquanto ele vem pouco. E só para quem não se lembra quem é o Paulo Gala, eu vou ler aqui rapidamente umas frases aqui do livro que ele está publicando. Paulo Gala é da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, doutor em Economia, é professor da GV, já lá se vão 15 anos, e ele coordenou também o mestrado profissional de Finanças e Economia. Hoje em dia ele é professor, não, hoje não, antes, né? Foi professor visitante de várias universidades, como a Columbia de Nova York e a Cambridge, na Inglaterra, e ele é sócio-economista da Empíricos, desculpe, Paulo, tem razão, que é todo o seu passado. Agora sim, escreve, peguei um presente, escreve regularmente para a imprensa, e isso posso continuar, isso é atualmente, economista da Fator Administração de Recursos, FAR. Bom, mas o mais interessante é que ele está lançando esse livro, que foi editado pela Contraponto, em parceria com o Centro Celso Furtado. Eu estava lendo aqui a quarta capa e fiquei muito impressionada. Acho que vai ser uma palestra maravilhosa que a gente vai ouvir, porque começa a dizer mais ou menos o que está aqui dentro se compara, em termos de revolução, à revolução nada menos do que de Galileu, Copérnico, Giordano Bruno e Kepler. Enfim, bom, estou quase exagerando, mas não estou. Depois o Paulo me disse que foi ele que escreveu esse texto aqui, bom, enfim, e o editor gostou, então ficou. Mas, de fato, enfim, é a coisa toda, a grande revolução que vai haver, que está havendo por causa do Big Data. Então, é sobre isso que o Paulo vai falar. Ele me disse que ele não é um inventor, ele é apenas o mensageiro de tudo isso. E você quer, não sei quanto tempo você quer? Tá bom, perfeito. E depois eu passo para o... Eu queria antes fazer um aviso rápido, aproveitar que vocês estão aqui na sala, de repente alguém pode ter aula, sair e tal. Eu queria fazer aula de uma próxima atividade do Centro Celso Furtado, que é dia 19 de junho. Nós vamos lançar, não aqui, mas no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, ali na Rui Barbosa, ali ao lado da antiga Uni. Nós vamos fazer o lançamento do Caderno do Desenvolvimento, que é essa revista aqui do Centro Celso Furtado. Vamos fazer o lançamento lá com uma mesa redonda também, dia 19 de junho, às 14 horas. E estarão presentes o professor José Aureiro, que era daqui, deve ter gente aqui que conhece ele, agora ele está na UNB. O Samuel Pessoa, que deve ser seu colega, se não me engano, na GV, de São Paulo, do Rio. Mas ele está no São Paulo agora. Acho que sim. É. E a Esther Dueck, que está em Brasília. É daqui? Achei que ela estava em Brasília. Porque, gente, bom. Então, ela está cedida, né? É. Então, enfim, vai ter um debate com eles três. Eu queria dizer apenas que no Caderno de Desenvolvimento vão ser lançados este, que é o número 19, e o número 20, que está no forno, está saindo do forno exatamente, praticamente, nas vésperas do dia 19. Como não sei se vocês sabem, a gente faz uma entrevista longa para cada número de cadernos. A do número 20, próximo, está muito boa, com o Celso Amorim, com o embaixador Celso Amorim. E tem também aqui, neste, vai ter no próximo, um dossiê grande sobre o neodesenvolvimentismo. E o desenvolvimento, de modo geral, que foi um seminário que nós fizemos aqui. E, finalmente, também no número que vem, vai ter um dossiê, um especial, sobre o estruturalismo e o revisto recentemente num seminário que houve no México em outubro do ano passado. Muito obrigada. Eu passo a palavra para o Paulo. Acho que ele vai falar mais em pé, né? Você pega o seu? Você vai projetar ali? Bom dia a todos, obrigado. É um prazer enorme estar aqui para conversar com vocês hoje um pouco sobre o livro novo. Prazer, mais do que um prazer, é uma honra estar aqui na UFRJ e com a Rosa enfim, acho que eu agradeço a oportunidade. Tá? Para mim, fico muito feliz de estar aqui. Eu vou tentar falar de maneira resumida, máximo uns 30 minutos, das principais ideias, e depois a gente conversa um pouco, abre para debates, para perguntas, para temas que vocês queiram explorar. Tá? E, antes de mais nada, dizer que o objetivo do livro é muito mais um objetivo de divulgar e disseminar essas ideias do que propriamente
trazer uma contribuição científica, por assim dizer, né? Isso a gente faz em papers, que são aqueles textos chatos que ninguém lê, que só estão nos congressos, né? Mas depois, para quem tiver interesse, eu tenho 4 papers que eu escrevi sobre isso, que esses sim são bem chatos. No livro eu tentei fazer um negócio mais divertido e mais acessível, mais nesse espírito de divulgar essas ideias que, a meu ver, são fascinantes, tá? Essas ideias que eu chamei aqui, para resumir, de redes, complexidade e Big Data, na verdade é um conjunto de ideias que vem sendo trazido para a economia por os assim chamados econofísicos. São basicamente físicos que vieram físicos mais recentes, dos anos 80, 90 e 2000, que começaram a estudar economia. Eu até brinco que eles ficaram um pouco revoltados com o que os economistas estavam fazendo com a economia, do tanto que os economistas estavam judiando da economia, e começaram eles mesmos a querer fazer economia, né? Daí vem os econofísicos, que é um grupo gigante de pesquisadores, tem até livro-texto já de econofísica. Aí no meu livro eu passo a referência, né? E acho que uma das grandes novidades que eles trazem é essa coisa do apego aos dados, né? Especialmente no que diz respeito ao Big Data, né? Os físicos são, como a gente sabe, são tarados por dados, né? Então toda a metodologia deles é muito baseada em análise empírica e dados, né? E essa apresentação que eu vou fazer aqui para vocês é muito calcada nesse, entre aspas, paradigma da econofísica, tá? E a econofísica trabalha com a perspectiva de redes, complexidade e Big Data, tá? Então vamos lá. Começando com esse gráfico aqui, que esse gráfico é o mercado de carros no mundo, tá? É uma maneira diferente de ver o mercado de carros, né? Cada bolinha é um país, né? E cada vez que um país exporta ou importa um carro para outro país, ele está conectado por um link ou por uma ligação. Então, isso é uma maneira de enxergar o mercado de carros no mundo, com 117 países para a base de dados que a gente tem, 4.822 links ou ligações entre esses países, né? É um visual do mercado de carros no mundo. Como é que a gente constrói isso daqui? Pega as exportações de todos os países num determinado ano e cria essas conexões, tá? Os países que são bolinhas maiores, a gente chama no jargão de rede hubs, tem muitas conexões, porque eles exportam para muitos outros países. Os países que são bolinhas pequenas, ou nós pequenos, não são hubs e não têm capacidade de exportar para muitos outros países. Então, isso é uma maneira de enxergar o mercado de carros, e o que os econofísicos fazem é olhar para a economia com esta perspectiva, que a gente vai explorar ao longo do livro, tá? Isso vem de uma tradição de usar redes e Big Data para olhar um monte de coisas, tá? Não é só em economia. Os físicos das redes complexas estão avançando em várias áreas do saber, né? Isso aqui, como brincadeira, é uma rede que os físicos fizeram com receitas de culinária, tá? Tem 55 mil receitas de culinária aqui. Eles rodaram um algoritmo para ver quem combina com quem, né? Como é que a gente poderia construir uma rede de sabores usando essas 55 mil receitas online em Big Data, né? Então a gente vê ali que, por exemplo, o equivalente do Japão no mercado de carros, o Japão é uma bolinha grande. Difícil achar o Japão, mas ele está em algum lugar aqui. O Japão exporta para quase 200 países na base completa. Então ele é um hub, ele se conecta com muita gente. O equivalente do Japão aqui seria o vinho branco, o vinho tinto e o alho, tá? Por quê? O vinho branco, o vinho tinto e o alho, você pode combinar com qualquer coisa que dá certo. Ou seja, nessa rede de receitas culinárias, os ingredientes que são hubs, eles se combinam com muita coisa, tá? Idealmente, tentar não combinar ingredientes extremos, né? Os que estão próximos, você pode combinar que o prato fica bom. Os que estão nos extremos, não combina que vai ficar uma porcaria. Isso é o que a rede te mostra, tá? Só para dar um exemplo, tem o grande físico por trás dessa perspectiva é um físico romeno chamado Albert Barabasi. Ele escreveu um livro, para quem tiver interesse, que se chama Linked, Conectado, em que ele conta toda essa história da física das redes complexas. E para vocês terem uma ideia de onde chega essa perspectiva, hoje ele trabalha com medicina, ele está no departamento de medicina de uma universidade de Boston, e os caras estão conseguindo avançar a cura para o câncer usando a perspectiva de redes, porque eles olham a estrutura celular a partir da perspectiva de redes, né? Então eles usam a lente das redes para entender a biologia celular e estão conseguindo avançar em cura de doenças com isso, né? E por aí vai. Tem um outro campo que eu gosto muito, que é de linguística. Os caras estão usando redes para estudar linguística. Então, eles mostram que tem, nos vários idiomas, tem algumas palavras que são hubs. Se você domina aquele grupo de palavras, você praticamente consegue falar o idioma.
porque aquelas palavras se conectam com todo mundo, com todo o resto, e o relevante para você falar uma língua é dominar o core daquelas palavras que são aqueles hubs, que seria o equivalente ao vinho tinto, ao vinho branco, ou ao Japão. Tá? Vocês vão ver mais para frente que esse conceito de hub é muito importante numa rede. Né? O hub, aliás, o exemplo mais prático e fácil atual é o Facebook. Né? O que é o hub? É um fulano que no Facebook tem muitos amigos. Tem 5 mil amigos. Quem não tem amigo nenhum é um nó da rede de baixa relevância. Quem tem muito amigo é um hub. Né? Na rede, o hub é sempre o nó que tem muitas conexões. Tá? Bom, então, a ideia do livro é mostrar essas ideias, como é que a gente usa essas ideias para estudar desenvolvimento econômico e comércio internacional, que já vem sendo aplicado pelos físicos. E o curioso dessa história toda é que o que eles vão mostrar é que, na verdade, o que esses dados, o que essas redes, o que o Big Data mostra, nada mais é do que o Prebisch e o Furtado estavam carecas de falar há 50, 60 anos atrás. Né? Então, o que me animou a escrever o livro foi mostrar que, usando a física das redes complexas, o Big Data, com esse oceano de dados que a gente tem, na verdade, o que a gente encontra é simplesmente uma comprovação empírica de tudo que os estruturalistas já falavam há muito tempo atrás. Tá? É isso que eu vou mostrar para vocês. Então, mais como curiosidade, isso aqui é o mercado de vidro fundido. A gente poderia pegar qualquer produto do comércio internacional, a base STC tem 850 produtos. A gente pode pegar a base HS, que é a base mais ampla, tem mais de 5 mil produtos. E podemos plotar redes. Tem um monte de economistas já trabalhando com isso. Então, você pega lá o produto, plota a rede do produto. Num paper que eu fiz, depois, para quem tiver interesse, eu posso mandar, a gente trabalhou com a rede inteira do ano de 2013. Então, a gente pegou 800 produtos e 112 países. Fizemos todas as conexões. Dá mais ou menos 2 milhões de conexões, para vocês terem a ideia da dimensão dessa rede. Então, a gente tem, sei lá, 110 países fazendo comércio de 800 produtos, e a gente liga cada bolinha em cada bolinha, cada vez que um produto vai de um país para o outro. A gente tem 2 milhões de conexões num único ano. Tá? Então, isso também dá uma ideia para vocês vamos dizer assim, da potência empírica disso daí. Né? 2 milhões para um ano, a base STC vai até 1965. Então, se a gente pegar em 50 anos, dá para pensar hipoteticamente numa rede com 100 milhões de conexões. Tá? Que seria o quê? Na verdade, não é uma rede. Na verdade, são 50 pontos no tempo dessa rede que teve num único ano que a gente estudou, 2 milhões de conexões. Tá? Só para vocês terem um pouco do cheiro de como é que a gente usa o Big Data e redes para estudar essas coisas. Bom, os econofísicos, eles começaram a trabalhar com as bases de exportação e com essas redes de comércio. Né? Então, vou dar aqui rapidamente alguns dados e alguns exemplos, olhando o Brasil, Coreia do Sul e China, tá? Aterrizando aqui mais na discussão de economia. Isso aqui é a pauta de exportação brasileira em 1980, a gente exportava 20 bilhões de dólares, isso aqui é a pauta de exportação da China em 1980, não está errado, ela exportava 16 bilhões de dólares, isso aqui é a composição detalhada da pauta, do Brasil, da China e da Coreia do Sul, Coreia do Sul em 1980 exportava 16 bilhões de dólares, e a gente pode quebrar em qualquer nível que a gente quiser. Um dos trabalhos também que esses econofísicos um dos trabalhos que eles fizeram que ajudou muito foi criar uma base de dados online, real-time, que você pode entrar lá e descobrir o que qualquer país exporta para qualquer país em qualquer ano. Tá? Super rápido, e é de graça, você entra lá e consulta. Né? Inclusive, eles contrataram um monte de designers. Quem fez isso daqui? O principal nome ligado a essa base, que depois ficou conhecida como o Atlas da Complexidade Econômica, é o César Hidalgo, que é um físico, e o Ricardo Hausmann, que é um economista venezuelano que está na Kennedy School. O César Hidalgo está baseado no Media Lab do MIT, que é uma escola muito interessante do ponto de vista de interdisciplinariedade. Né? É uma escola que tem caras de ciência de computação, física, economistas, design, marketing, toda essa galera reunida lá para pensar o mundo cruzando todas essas perspectivas. Então, eles desenharam esses tree maps aqui, que são super intuitivos, e está tudo online. Então, você pode entrar lá na pauta de exportação de qualquer país em qualquer ano e ver o que o país exporta. Né? E todas as bases de dados que a gente usa do livro, a gente tira daqui. Então, vamos pegar esses 3 países para dar o exemplo que eu quero fazer. China, 16 bi, Coreia do Sul, 16 bi, Brasil, 20 bi, 1980. Vamos acelerar para 2014, o Brasil exporta 225 bi, multiplicou por 10 vezes as exportações. Lembrando que o Brasil exportava mais que China e Coreia do Sul, em 1980. Né? China exporta 2,3 trilhões de dólares,
2,3 trilhões de dólares, o número não está errado, é esse mesmo. Aliás, só para comparar, os Estados Unidos exporta 1,4, a Alemanha exporta 1,3, 1,4 e o Japão exporta 800 bilhões de dólares. Então a China já superou em larga medida o Alemanha, Estados Unidos e Japão. Bom, não precisa nem falar que o salto da China foi notável, ela saiu de 16 bilhões para 2 trilhões, ponto 3. Tá? A Coreia do Sul saiu de 16 bilhões para quase 600 bilhões, né? E o Brasil, mal e porcamente, saiu dos 20 bi e foi para os 200 bi. Quando a gente olha a pauta de exportação da China e da Coreia, a gente vê que há uma revolução completa. Uma revolução no sentido de sofisticação produtiva e de aumento de complexidade econômica, que eu vou explicar na sequência o detalhamento disso. Né? O Brasil não. O Brasil, infelizmente, andou para trás. A pauta de exportação brasileira de 2014 é menos complexa do que a pauta de exportação de 1980. Já vou mostrar na sequência como é que a gente mede isso. Então, o Brasil regrediu produtivamente. O Brasil hoje é uma economia mais incompetente do que era em 1980, segundo esse algoritmo empírico. Tá? Vou mostrar para vocês como é que esse algoritmo empírico funciona. Então, os econofísicos começaram a olhar para isso. Coreia do Suécia, ó, em 2014 exportou 150 bilhões de dólares. Lembrando que a Suécia tem 10 milhões de habitantes. Né? República Tcheca, 150 bilhões de dólares em 2014. Tá? Lembrando que a República Tcheca também tem 10 milhões de habitantes. O Brasil, com 210 milhões de habitantes, conseguiu exportar 50 bilhões de dólares a mais do que esses países. Aliás, eu estava levantando os dados de exportação per capita por empregador, por emprego no setor específico de manufaturas e agricultura, e eu estava fazendo uma comparação que me fiquei até chocado. Eu peguei os países mais complexos do mundo, que eu já vou falar na sequência, um deles é a Dinamarca, e dividi a exportação total da Dinamarca pelo total de emprego no setor de agricultura, mineração e manufaturas. Na Dinamarca, a média de exportação per capita é de 200 mil dólares ano. Peguei um dos países menos complexos do mundo, que é o Senegal. No Senegal, a média de exportação per capita é de 900 dólares ano. 1.000 dólares ano. Tá? Então, um trabalhador dinamarquês exporta 200 vezes mais per capita em dólares correntes do que um senegalês. Tá? Pegando casos bem extremados. Bom, os econofísicos olharam tudo isso e fizeram a famosa pergunta deles. Será que dá para a gente construir uma rede? E será que essa rede pode nos ajudar a entender melhor o comércio internacional e a relação entre riqueza e pobreza dos países? A mesma ideia das receitas. Será que se eu pegar essas 55 mil receitas, eu consigo construir uma rede que me oriente em relação ao que está acontecendo ali na culinária? Será que se eu pegar essas 100 milhões de relações comerciais dos últimos 50 anos e construir uma rede, será que essa rede não vai me orientar melhor, não vai me ajudar a entender o que está acontecendo no comércio e na riqueza relativa das nações? E aí eles tiveram essa ideia genial de construir essa rede, que eu vou mostrar para vocês na sequência, que produz o tal do algoritmo de complexidade. Então eles fizeram a seguinte rede. Imagine uma rede que a gente alinha os países de um lado e os produtos do outro. Ali tem 3 países, Holanda, Argentina e Gana, e 5 produtos: aparelho de raio-x, medicamentos, cera de sapato, queijo e peixe. Nesse exemplo hipotético, a gente vai simplesmente conectar o país ao que ele produz e exporta. Tá? Então, Gana só consegue produzir e exportar peixe. Holanda consegue produzir e exportar raio-x, medicamentos, cera de sapato e queijo. É um país altamente diversificado. Gana não tem diversidade nenhuma. E a Argentina é um país intermediário. Ela consegue produzir e exportar cera de sapato, queijo e peixe. Tem uma diversidade intermediária. Então, os físicos olharam e falaram, opa, aqui já tem uma dimensão interessante, diversidade. O que essa rede me mostra é que quanto mais diversificado é o país, isso é uma indicação de que esse país é mais rico. Ou seja, a diversificação produtiva é uma indicação, é uma proxy de riqueza. Outra dimensão que eles destacam, que eles acharam nessa rede que é muito interessante, é a dimensão que está mencionada ali da ubiquidade. Ou do quão comum ou incomum é o bem. Tá? No nosso exemplo, o bem mais ubíquo dessa redezinha aqui é o peixe. Por que o peixe é ubíquo? Porque todo mundo é capaz de produzir e exportar peixe. Tá? Se todo mundo é capaz de produzir e exportar aquele bem, a gente diz que ele é ubíquo. Né? Os melhores exemplos de ubiquidade são ar, água, estão em todo lugar. Né? E o melhor exemplo de não ubiquidade é o aparelho de raio-x. Poucos países no mundo são capazes de produzir e exportar aparelho de raio-x. Então tem uma segunda dimensão dessa rede que é relevante, que é a dimensão da ubiquidade. Okay?
Tem produtos que são não ubíquos e tem produtos que são ubíquos, né? E, de maneira esquemática, já aparece aqui que um país rico, via de regra, tem uma pauta de exportação diversificada e não ubíqua. Não ubíqua no sentido de que ele é capaz de produzir coisas que poucos produzem e exportam. E um país pobre tem uma pauta produtiva de exportação não diversificada e ubíqua, que é o caso de Gana. Tá? Esse foi, vamos dizer assim, o pulo do gato que eles deram para construir uma rede que trouxesse informações relevantes sobre o comércio mundial. Né? Isso aqui é só um exemplo hipotético. Agora, imagina que a gente vai rodar esse algoritmo, eu vou acelerar, imagina que a gente vai rodar esse algoritmo para os 120 países, para os últimos 50 anos, e o algoritmo vai me dar um resultado de complexidade, que ele chama de ECI, um indicador de complexidade. Tá? O que o algoritmo faz? O algoritmo vai rodar uma rotina burra, que é um robozinho, um computador, e vai olhar em cada momento do tempo a pauta de diversificação de cada país e a ubiquidade relativa do produto, do que tem na pauta de exportação desse país. Tá? Ano por ano. E vai cuspir um número, que eles chamam de ECI, que é o indicador de complexidade. Se o país tem uma pauta muito diversificada, com bens não ubíquos, o país tem um ECI alto. Se o país tem uma pauta de exportação com pouca diversidade e bens ubíquos, ele tem um ECI baixo. Está claro o raciocínio? É um algoritmo numérico. O computador, o robô, não sabe se é difícil fazer aparelho de raio-x e se é fácil pescar um peixe. O que o computador sabe é que poucos países no mundo exportam aparelho de raio-x e os que exportam muitas outras coisas. Então o algoritmo consegue detectar isso e atribuir um número para essa condição que ele chama de complexidade. Né? E quando a gente olha aqui no plano renda per capita, e no plano complexidade, a gente vê que há uma correlação muito robusta, muito forte. Né? Quais são os países mais complexos do mundo? Tem até o ranking aqui, ó. Esse aqui é o ranking para 2014. Isso aqui está tudo online, vocês podem entrar lá no site do MIT Media Lab, escreverem Atlas da complexidade, que vocês vão ver os rankings desde 1964 até hoje para todos os países. Ou seja, o algoritmo roda e já te calcula e na hora te fala quem é o mais complexo e quem é o menos complexo usando esse algoritmo. Tá? Então, quem são os 20 países mais complexos do mundo segundo o algoritmo? Japão, Alemanha, Suíça, Coreia, Suécia, Áustria, República Tcheca, Finlândia, Hungria, Reino Unido, Eslovênia, Singapura, Eslováquia, Estados Unidos, Itália, Irlanda, França, Hong Kong, China e Dinamarca, para 2014. Tá? A gente pode puxar esse ranking para qualquer ano que a gente quiser. Eu não coloquei os mais pobres do mundo, mas poderia ter colocado aqui também, o número 120, 130. Tá? E o algoritmo funciona para produtos também. A gente pode ver quais são os produtos mais complexos do mundo e os menos complexos do mundo. Tá? Também está tudo online lá disponível. Quando a gente faz a correlação, e tudo isso eles fazem no Atlas, né, na linha de Growth Regressions, né, para quem já estudou crescimento, eles começam a ver tentar explicar os determinantes do nível e da variação da renda per capita, a correlação é muito robusta, muito robusta. Né? As cores aqui são os continentes, então o que a gente vê aqui, Estados Unidos, Canadá e México, daqui a pouco eu falo um pouquinho de México, se for o caso, são os azuis, que tem muita complexidade e renda per capita alta, Europa toda em roxo, são os países mais complexos do mundo, com as maiores rendas per capita. E a Ásia se divide em duas Ásias. Na Ásia dinâmica do leste asiático, que é Japão, Coreia do Sul, China, Malásia, Tailândia, Hong Kong. E na Ásia Oriente Médio, que eu brinco que é o fulano que nasceu sentado num poço de petróleo, também conhecido como ganhou na loteria, né? Que é Qatar, Kuwait e Arábia Saudita. É legal que a Austrália é quase uma Arábia Saudita. Ó. O que são esses países aqui? São países que têm renda per capita muito elevada, mas não têm complexidade. Tá? Ou seja, eles têm a sorte de ter uma base de recursos naturais absurdamente grande em relação ao tamanho da população deles. Outros, como o Iraque, já não são tão sortudos. Por quê? Porque tem uma população grande. Não adianta ser rico em petróleo e ter população grande, como é a Nigéria, ou como é a Angola. Isso aqui é Nigéria, isso aqui é Angola. Então, toda a África, que está em amarelo, não tem complexidade e é pobre. A América Latina está no armadilha da renda média, parou no meio do caminho. Conseguiu saltar em relação à África, mas não deu o salto final em relação à Ásia dinâmica, Europa e Estados Unidos. Tá? O Brasil, se não me falha a memória, é esse cara aqui. Ó. O Brasil já teve complexidade de quase 1. Nos anos 80 e 90. Agora ele regrediu, a complexidade dele está em 0. Há uma regressão da complexidade produtiva da economia brasileira. Tá?
Então, o que os econofísicos fizeram foi, a partir dessa rede, extrair informações relevantes sobre capacidades produtivas e renda per capita dos países. Né? No fundo, o que eles estavam querendo olhar é se esse algoritmo poderia nos trazer alguma informação relevante sobre conhecimento desses países produtivos e se isso tinha alguma correlação com renda per capita. Né? No fundo, essa rede aqui de países e produtos, ela nos ajuda a enxergar esse A1, A2 e A3 aqui que está escondido, que são as capacidades produtivas existentes nos tecidos produtivos dos diversos países do mundo. E esse A1, A2 e A3, ele está muito fortemente correlacionado com o nível de renda. Né? Aqui mais 2 exemplos, só para ilustrar. Isso aqui é o Paquistão em 2014, a pauta de exportação do Paquistão, e aqui de Singapura. E é curioso, porque na dimensão diversidade, o Paquistão é muito parecido com Singapura. Eles exportam mais ou menos 150 produtos, dependendo da rubrica que a gente usa. Só que os produtos de Singapura, especialmente essa parte aqui, nuclear e maquinário, é muito mais não ubíquo do que os produtos que o Paquistão exporta. Por isso, a complexidade econômica do Paquistão é muito menor do que a complexidade econômica de Singapura. Tá? Então, essa que é a grande contribuição do Atlas da Complexidade, é criar, vamos dizer assim, essa medida de complexidade e ajudar no entendimento do que é um país rico e o que é um país pobre. Vamos explorar um pouquinho mais. A base de dados é muito interessante porque ela te permite estudar todos os mercados. Né? Por exemplo, quem domina o mercado de aviões, naves e helicópteros no mundo, que são produtos altamente complexos e sofisticados, são esses países. Né? Quem domina o mercado de carros no mundo? Tudo isso aqui eu tirei lá do Atlas da base online e está no meu livro também. Quem domina o mercado de carros são esses caras. Isso aqui eu construí num outro paper, usando a base, a gente tentou fazer um visual do que é um país complexo e o que é um país não complexo. Eu acho que isso aqui ajuda a entender bem o ponto. Né? Isso é a Mauritânia, que é um dos países mais pobres do mundo, com uma das menores rendas per capita do mundo, e que nos algoritmos de complexidade aparece como um dos piores indicadores. Tá? Isso aqui é a pauta de exportação da Mauritânia vista por um físico. Tá? Um físico, quando olha a Mauritânia, enxerga isso aqui. Isso aqui fui eu e o coautor que fizemos usando um software de redes. Relativamente fácil de fazer. O grande produto de exportação da Mauritânia é tipo o Brasil, ó, minério de ferro, ouro, moluscos, crustáceos, peixe congelado, pedras. Agora eu vou mostrar para vocês Japão, só de sacanagem. Isso aqui é a pauta de exportação do Japão. Então, quando você bate o olho no Japão, você fala, opa, esse país aqui me parece mais sofisticado e mais complexo do que esse país aqui. Tá? Isso aqui nada mais é do que aquela pauta de exportação plotada num visual que a gente chama de rede centralizada. Você põe o país no centro e conecta ele com todos os produtos que ele é capaz de fazer. Tá? Então, isso é um país pobre, não sofisticado e não complexo. Isso é um país rico, sofisticado e complexo. Segundo o algoritmo do Atlas e segundo as pautas de exportação. Onde está o Brasil? O Brasil está no meio do caminho entre Mauritânia e Japão. Tá? O Brasil é bem mais sofisticado e complexo do que a Mauritânia e bem menos sofisticado e complexo do que o Japão. Isso é uma outra maneira de olhar. Né? Eles têm uma metáfora interessante no Atlas, que eu divulgo no livro, exploro, que é a metáfora do Lego. Né? Eles dizem o seguinte, olha, um país rico, você pode imaginar que é uma caixinha de Lego com um monte de peças, tipo o Japão. O Japão consegue fazer qualquer produto que você imagine. Um país pobre é um país que tem uma caixinha de Legos limitada, ele não tem habilidades, não tem capacidades produtivas no tecido produtivo dele. Tá? Ele só consegue pescar um peixe, que é Gana. Né? Então, isso aqui é uma outra maneira de enxergar aquela rede. Né? Daí, avançando, vejam, pessoal, de novo, isso aqui é tudo Big Data e redes. Tá? Tem uma base empírica absurda. Os econofísicos eles não estão preocupados com teoria. Quem gosta de teoria é economista. Né? O econofísico ele quer bater o dado e olhar, ver o que o dado está falando. Né? E eu, que sou um economista estruturalista, eu olhei e falei, opa, peraí, isso aqui vocês estão de sacanagem, porque tem estruturalista que está falando isso daqui a vida inteira. E agora os econofísicos trouxeram uma evidência empírica, vamos dizer assim, constrangedora, até eu diria. Né? Só que é uma outra análise que eles fazem, que é a seguinte, eles colocam a complexidade das diversas comunidades, então eles pegam os produtos, isso é muito interessante o jeito que eles fazem, eles pegaram todos os produtos do comércio internacional e dividiram em 34 comunidades. Tá? Aí a primeira pergunta é, como que você faz uma comunidade dessas? Que também é um negócio maravilhoso, eles vão vendo como os produtos se aproximam do ponto de vista de capacidades produtivas necessárias para se fazer aqueles produtos. Daqui a pouco eu explico melhor isso.
Tem um algoritmo que eles chamam de clusterização, de aglomeração de redes, em que eles juntam quem está próximo. Tá? E aí eles chegam nesse resultado aqui, para as 34 comunidades, e mostram que, claro, quem são as comunidades mais complexas do mundo? Maquinário, químicos, outros químicos, aviões, eletrônicos. Aí, só para me ferrar, apareceu aqui ovo, não era para ter aparecido, mas apareceu, enfim, fazer o quê? Quem são os produtos menos complexos do mundo? Agricultura tropical, petróleo, minério, pedras preciosas, peixes e frutos do mar. E na posição intermediária, processamento de alimentos. Tá? Isso aqui é a dimensão complexidade aplicada aos produtos ou às comunidades de produtos que eles fizeram usando o algoritmo de condensação, de clusterização de redes. E eles trazem uma outra dimensão, que é a dimensão da conectividade. Tá? O que é conectividade? Lembra dos exemplos que eu dei no começo da apresentação? Na rede de culinária, os produtos mais conectados são vinho branco, vinho tinto e alho e cebola. Por quê? Esses caras se conectam com todo mundo. Qualquer receita que seja feita utilizando esses caras tem grande probabilidade de ser boa. Eles são hubs. Né? No exemplo das línguas que eu estava falando, tem algumas palavras que são hubs. Se você dominar, são altamente conectadas. Se você dominar essas palavras, você consegue falar a língua. Então, você pode usar essa ideia de conectividade para entender quem é hub e quem não é hub. Se tem muita conectividade, quer dizer que é hub. Né? Aliás, tem até eu vou acelerar e depois eu volto, tem um exemplo bem claro aqui, que é o exemplo que o Albert Barabasi usa no livro dele, no LinkedIn, que ajuda a explicar de maneira bem intuitiva o que eu quero dizer. Ele trabalha com a ideia de redes randômicas e redes scale-free. Tá? Uma rede scale-free é uma rede que tem muitos hubs. Tá? O melhor exemplo de hub que a gente tem é a malha aérea de um país. Ultra intuitivo você entender. Que a malha aérea, o que você tem? Você tem 10 grandes aeroportos que resolvem um sistema aéreo de qualquer país. Então, você tem lá Chicago, Los Angeles, Nova York, Atlanta, que recebem 50 milhões, 60 milhões de passageiros por ano, e eles são os hubs do sistema. Então, a malha aérea é uma rede do tipo scale-free que tem muitos hubs. Em contraposição à malha rodoviária, que não tem hubs, porque cada cidade recebe um monte de estradas. Tá? Então, o Barabasi usa esse exemplo de... Você pode estudar, e os físicos fazem isso, você pode estudar a distribuição de links de cada nó. Então, isso aqui é uma rotina também. Se você estudar a rede e descobrir que você tem uma lei de potência, isso é uma indicação de que aquela rede é scale-free e tem muitos hubs. Né? Se você não acha hubs, isso é uma indicação de que a rede é randômica e, portanto, os nós têm os links bem distribuídos. A distribuição de links segue uma normal. Tá? Não quero gastar tempo demais aqui, porque senão não vai dar tempo de falar tudo que eu tenho para falar. Mas, enfim, registrem que um hub é um troço que tem muitas conexões. Tá? Seja em qual dimensão que você queira. Tá? Então, quem são os hubs do comércio internacional? Não é o hubs agora no sentido do Japão que exporta para todo mundo, é hubs no sentido dos produtos que se conectam com muitos outros produtos, que eu já vou explicar como é que eles calculam isso. Os grandes hubs, ou os grandes bens que se conectam com todo mundo, são maquinário, avião, eletrônico, químicos, petroquímicos e assim por diante. Quem não se conecta com ninguém é basicamente petróleo e minério de ferro e pedras preciosas. Tá? Lá no Atlas, vocês podem entrar em produto por produto. Então, usando a base STC, eles calculam a conectividade de cada produto, com os 850 produtos, ou com 5.000 produtos da base HS, se vocês quiserem. É uma contalhada desgraçada, não preciso nem mencionar aqui, né? Acho que vocês estão imaginando já a quantidade de contas que você tem que fazer para chegar a um negócio desse. Resultado, carro. Carro é um produto altamente conectado. O que isso me diz? Que quem faz carro faz um monte de outras coisas. Já vou explicar na sequência como é que eles constroem essa rede, especificamente da conectividade dos produtos. No outro extremo, a gente tem um cara chamado soja, que é uma desgraça. Quem faz soja não faz mais nada. Tá? Quem faz soja, em geral, não é capaz de fazer mais nada. Portanto, a soja aparece aqui embaixo na agricultura tropical. Tá? Minério de ferro, a mesma coisa. Quem faz minério de ferro não é capaz de fazer mais nada. Tá? Isso é o que o algoritmo empírico da rede mostra para a gente. Bom, como é que eles calcularam isso? Essa rede aqui é uma rede que está num paper de 2007, que é a rede que deu... Não é bem a rede que deu origem à série dos econofísicos, mas eu diria que é uma rede importante. Vejam,
essa altura do campeonato vocês já devem ter entendido que o econofísico quer fazer rede de qualquer coisa. Né? De qualquer coisa, de língua, de biologia celular, de comércio internacional, de receita culinária. O econofísico, ele bateu o olho e ele quer montar uma rede. Tá? Então, essa é uma das redes famosas que eles fizeram, que é uma rede de 2007, que está publicada na revista Science. Foi nem publicada em revista de economia, foi publicada na Science. Foi fruto de um paper do César Hidalgo, que foi orientado do Albert Barabasi, que é o grande físico da ciência das redes, né? Que orientou o César Hidalgo acho que foi em Notre Dame, no departamento de física, e eles chamaram 2 economistas para ajudar. Um foi o Ricardo Hausmann, o outro foi esqueci o nome dele, acho que é Klinger, que é um economista que trabalha com o Hausmann. E eles construíram uma rede, os 2 físicos e os 2 economistas, que é essa rede aqui, que é uma rede de capacidades produtivas. Tá? Como é que se constrói essa rede? Aqui a gente tem 850 produtos do comércio internacional, SITC, cada bolinha é um produto. Tá? Cada bolinha é um produto do comércio internacional. E eles estão classificados segundo aquelas categorias que a gente viu, as 34 comunidades ou categorias. Tá? Então, eles vão mostrando que essas 34 categorias, elas se dispõem no espaço dessa maneira. Aqui tem maquinário, aqui tem os químicos, aqui tem os eletroeletrônicos, nas extremidades a gente tem petróleo e minério. Aliás, já adiantando, isso aqui é uma rede do tipo centro-periferia. Tá? Depois eu fui descobrir, para meu espanto, diria que não foi nem espanto, eu fiquei chocado, que o jargão centro-periferia é normal de rede. Todo mundo que estuda a rede, a primeira coisa que detecta é se é uma rede com centro-periferia. Isso é do jargão da rede. Né? Em geral, as redes que são scale-free, elas têm um núcleo, um cluster central e uma periferia. Né? Inclusive, você tem medidas que te calculam isso daí para mostrar esse padrão centro-periferia da rede. Os caras não tinham lido Furtado, Prebisch, nada disso. Eles estavam lá estudando as redes. Falou, opa, isso aqui é uma rede que tem centro-periferia. Então, como é que eles construíram essa rede? E isso daqui é um outro pulo do gato. Eles fazem a probabilidade de coexportação de 2 produtos no comércio internacional num determinado período. Tá? Se existe uma probabilidade de coexportação alta entre 2 produtos, isso é uma indicação de que as capacidades produtivas necessárias para se fazer esses 2 produtos estão próximas. Vou dar um exemplo específico. Pensem em 3 tipos de motores. Motor de barco, motor de carro e motor de avião. Né? A probabilidade de coexportação de motor de carro, barco e avião é alta. Em geral, o que a gente vê na prática do comércio internacional é que quem exporta o motor de carro também exporta o motor de barco e também exporta o motor de avião. Então, como a probabilidade de coexportação desses caras é alta, na rede eles aparecem próximos. O motor de barco, carro e avião aparecem próximos. A probabilidade de coexportação de soja e de motor de avião é quase nula. Vale dizer, todo mundo no comércio internacional que produz soja não é capaz de produzir e exportar motor de avião. Ficou claro? Então, a probabilidade de coexportação de soja e motor de avião é baixa ou nula. Logo, a soja está aqui, sei lá onde, está numa dessas periferias aqui, ó, a soja aqui, ó. A soja está nessa periferia, enquanto o motor de avião está aqui no centro. Tá ok? E por aí vai. Então, imagina que a gente pode pegar todos esses 850 produtos e ficar calculando essas probabilidades de coexportação. É um negócio alucinante isso, né? Porque cada produto você tem que calcular a probabilidade de coexportar com cada produto. Dos 850 na base mais restrita. Na base mais ampla, você pode fazer isso para 5.000 produtos. Calcula todas as probabilidades de coexportação, põe cortes, e aí você tem que definir faixas de cortes, e aí constrói essa rede. Né? E essa rede construída por eles mostra claramente um padrão centro-periferia, com um núcleo aqui de maquinário, eletroeletrônico e químicos, né? Que são juntos, porque todo mundo coexporta, e uma periferia de produtos que não combinam com nada e não coexportam com nada. E os caras que são os ricos, voltando agora ao nosso algoritmo de complexidade, os caras que são os ricos Você vai falar, Paulo, mas você está falando um negócio tão óbvio aqui que está me dando até tédio. Não, tudo isso que eu estou falando, para quem é estruturalista e estudou isso daqui, está careca de saber. A novidade é pegar essas redes Big Data e análise de complexidade e olhar isso de maneira, por assim dizer, constrangedora. Né? Então, os países ricos, que são esses roxinhos aqui, também conhecido como Europa, Estados Unidos, Canadá e o leste dinâmico da Ásia, eles produzem esses caras do centro, os produtos do centro. Então, os ricos se especializaram em produzir os produtos do centro. Enfim, no livro eu exploro, tem uma longa discussão de como é que cada sistema produtivo evoluiu, etc, etc. Mas o fato é que os países ricos exploram esses produtos do centro, enquanto que os países pobres exploram
os produtos da periferia. Então, aqui aparece o primeiro padrão centro-periferia. O segundo padrão centro-periferia aparece nesse gráfico, que isso aqui é o gráfico de um paper que eu fiz, não está nem no livro, que isso é um negócio um pouco mais técnico, mais chato, mas vale a pena explicar. Né? A gente pegou essa rede, aqui é a renda per capita e aqui é o número de links. A gente pegou essa rede de 2013, que eu estava exemplificando para vocês, que tem mais ou menos 120 países, 850 produtos, e a gente fez a rede conectando todos os países com todos os produtos e chegamos mais ou menos em 2 milhões de ligações, ou 2 milhões de links. Tá? E a gente foi estudar com mais calma essa rede do ano de 2013. Então, uma das características fundamentais de uma rede é a quantidade de links que os nós têm. Né? De novo, o hub é aquele nó que tem muito link. Né? Então, a gente fez aqui uma regressão simples entre a quantidade de links que cada nó tem e a renda per capita de cada país. Então, cada bolinha dessa daqui é um país. Tá? Aqui na ponta, a gente tem Coreia do Sul, Japão, Suíça, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido. E essa rede, esse gráfico está em log-log. Tá? A renda cresce de maneira exponencial e o número de links também cresce de maneira exponencial. Tá? Então, a gente só linearizou para o gráfico ficar mais bem comportado. Mas o que esse gráfico mostra? Que os países do centro, que são esses caras aqui, têm uma renda per capita muito alta. Que os países da periferia têm uma renda per capita muito baixa. Ah, Paulo, mas onde que você enxerga centro-periferia aí? Muito simples. Esses caras têm uma quantidade absurda de links. Eles são hubs. E os hubs, no jargão de redes, são os nós de posição central. Então, quando você plota essa rede de maneira espacial, os hubs estão no centro. Aliás, é intuitivo de você imaginar que quanto mais central é o nó, mais fácil ele se conectar com todo mundo. Então, os hubs são centrais e os nós simples são periféricos. Tá? Então, no fundo, isso daqui é uma maneira de enxergar o centro-periferia usando redes. Né? A gente vê que os países ricos estão no centro e os países pobres estão na periferia, por assim dizer. Então, na periferia por quê? Porque eles não são hubs, eles não têm links, eles têm poucas conexões de comércio. Enquanto que os ricos estão no centro porque eles têm muitas conexões, mas é muitas mesmo. Tá? Milhares, tipo assim, o Japão tem, sei lá, não me lembro o número de cabeça, mas ele tem 1 milhão de conexões de comércio, enquanto que a Moçambique tem 50 mil conexões de comércio, exagerando o raciocínio. Tá? Então, isso aqui seria um visual do centro-periferia. Depois a gente fez também uma regressão nesse paper da complexidade com número de links. Né? E o que a gente vê nessa regressão é que isso só para 2013. Enfim, não tinha espaço no paper para explorar mais, mas é intuitivo perceber que a gente pode estudar a rede inteira de comércio, desde 1965 até hoje, usando essa ótica aqui, né, e esses algoritmos. Então, quando a gente vê a conexão entre complexidade e número de links, também a gente vê que os países que são os que estão, vamos dizer assim, absurdamente integrados no comércio mundial, são também os países mais complexos. Tá? E os países que têm baixa integração no comércio mundial são também os menos complexos. Aqui, de novo, é uma coisa até meio irritantemente óbvia, né? Mas é legal pegar os dados, pegar o Big Data e olhar isso. Né? E olhar isso. Então, a gente também tem um padrão centro-periferia. E aí, isso aqui eu tirei de papers mais recentes, volto a dizer, tem um batalhão de econofísicos trabalhando com isso daí. Inclusive, tem um cara muito interessante, que é um economista alemão, que é o Dominik Hartmann, que fez esse paper aqui que eu vou mostrar. Ele vai estar aqui no Brasil em agosto, apresentando os trabalhos. Ele estudou o padrão de desigualdade conectado com essa rede aqui das capacidades. E ele mostra, já dando um salto aqui até o final da apresentação, ele mostra que a desigualdade de renda está fortemente conectada com esses padrões centro-periferia e com essa rede de capacidades. Tá? O que ele fez aqui? Aqui é o Big Data do Big Data, porque ele pegou aquela rede com as probabilidades de coexportação e plotou, sobrepôs em cima disso daí os genes de cada produto. Então, ele reconstitui a rede com genes agora. Como é que ele faz isso? Ele faz o seguinte, ele fala, olha, vamos pegar produto por produto do comércio internacional e vamos calcular o gene médio ponderado desse produto. Por exemplo, cobre. Quem produz cobre no mundo? Peru, Tanzânia, Mongólia, Chile e Geórgia. Qual é o gene desses caras? É esse gene aqui. Ponderado pela participação deles no comércio mundial desse produto, a gente chega no PGI, que é o Product Gene Index de cobre. Todo mundo que faz cobre é desigual. Então, se a sua pauta está ancorada em cobre, parabéns, você é um país desigual. Só que determinou a sua desigualdade. Tá?
Se você faz peças de maquinário de papel, que eu não faço a mais remota ideia do que seja, né? Uma peça de uma máquina que faz papel. Quem faz uma peça de uma máquina que faz papel? Itália, Áustria, Finlândia, Suíça e Suécia, que tem esses genes aqui. Então, o PGI da peça de máquina de fazer papel é 0,33. Então, se o seu sistema faz peça de máquina de papel, parabéns, você é um país menos desigual. Né? Então, veja a loucura de Big Data que é isso daqui. Depois de calcular toda essa rede de conhecimentos produtivos, e de ver quem está perto e quem está longe, ele sobrepõe o Gini em cima de cada produto. Tá? Então, quem faz os produtos do core, do centro, são os países de menor desigualdade. Quem faz os países da periferia são os países de maior desigualdade. Tá? E aí eles vão fazendo um retrato, aqui, só como exemplo, eles comparam Chile e Malásia. Tem a mesma renda per capita e a mesma escolaridade. De novo, pessoal, isso daqui são pessoas que são absolutamente taradas por dados. Os caras só ficam olhando dados. Tá? Então você pega Chile e Malásia, mesma renda per capita, mesma escolaridade. Só que a Malásia tem uma desigualdade muito menor do que o Chile. Mesma coisa, Equador e Tailândia. Tá? Mesma renda per capita, que a gente vê que a Malásia e a Tailândia têm uma pauta de exportação muito mais diversificada, portanto, são dois países mais complexos do que esses caras aqui à esquerda. Né? Por exemplo, Equador é petróleo e banana. Tem a mesma renda per capita da Tailândia, só que tem muito mais desigualdade. Né? Então, a gente pode também correlacionar isso daí com desigualdade. E aí a gente pode ir construindo os mapas, que eu estava mostrando aqui, já vou caminhar para concluir, que estou me alongando demais. A gente pode construir os mapas dos sistemas produtivos de todos os países desde 1965 até hoje. E eles vão fazendo isso. Eles mostram que, por exemplo, a Coreia, que era um país pobre e desigual nos 60 e nos 70, né, eu prometo que, ao falar de Coreia, eu falarei de fatores geopolíticos que ajudaram a Coreia a se desenvolver. Não aguento mais tomar puxão de orelha de falar toda vez da Coreia e todo mundo me puxar a orelha que tem que falar que ela foi convidada a se desenvolver. Falarei isso. Então, aqui está a desigualdade dos 60, dos 70, que a Coreia é pobre e desigual, e aqui o salto da Coreia. Dá para ver que sumiram os produtos vermelhos e apareceram os produtos azuis. Então, ela migrou para uma estrutura produtiva de baixa desigualdade. Né? Aqui o Peru, que é a mesma desgraça. O Peru dos 70 é a mesma desgraça de hoje. E a desigualdade também. Né? Eles fazem isso, enfim, qualquer país que vocês quiserem, dá para entrar online, eles têm esses mapas aqui. A gente pode olhar qualquer país. Tá? Um outro economista que tem trabalhado muito com isso é o Jesus Felipe. Jesus primeiro, depois Felipe, não é o Felipe Jesus, né? Que é um economista muito interessante, trabalha no Banco de Desenvolvimento da Ásia, está lá em Manila. E ele teve a pachorra de pegar a base mais ampla das rubricas de comércio, o HS, com 5.107 produtos, e calculou a renda per capita ponderada média de cada produto do comércio internacional. Está claro o que ele fez aqui? De cada um desses 5.000 produtos, ele pegou o produto, viu quem produz e exporta esse cara no mercado mundial e viu qual é a renda per capita de cada um desses caras que produz e exporta esse produto e fez uma ponderação média. E aí ele chegou no que eu chamo de produto de rico e produto de pobre. Então, basicamente, se o país se escolhe se especializar em produto de pobre, ele é pobre e desigual. Se o país se especializa na produção de produto de rico, ele é rico e menos desigual. Tá? Isso tem vários trabalhos, tá? Estou só trazendo, vamos dizer assim, várias perspectivas. Né? Isso aqui é coisa da doença holandesa, que a gente pode entender como uma perda de complexidade, depois, não vou gastar tempo nisso, mas podemos explorar. Basicamente, a gente plota aqui, isso é um outro paper, com a participação do produto mais relevante da pauta, quanto participa o produto mais relevante da pauta de exportação do país, e que produto é esse? Aqui é tudo petróleo, tudo pobre petróleo. E aqui é todo mundo rico, e aí tem de tudo aqui. Tem carro, eletrônico, petroquímicos, o que você quiser. Aqui é a complexidade do país, e aqui é a participação do produto mais relevante. Então a gente vê que o país rico é um cara que é diversificado, portanto o mais relevante não bate 20% da pauta, e o produto mais relevante, em geral, é um produto complexo. Né? Enquanto que o pobre tem muita coisa, 70%, 80% da pauta é petróleo e de baixa complexidade, também conhecido como doença holandesa. Depois a gente pode discutir isso, se vocês quiserem. Tem vários dados aqui, não vou gastar tempo lá no livro, eu faço a varredura, tento contar um pouco da história, assim, de maneira supersônica, né, porque não dá tempo de mergulhar nos detalhes, mas, por exemplo, isso aqui é o padrão de renda per capita e complexidade da Europa.
Então, o mesmo perfil que a gente vê no mundo, a gente vê entre regiões e entre países. Tá? Então, na Europa, quem são os ricos? Está aqui, Alemanha, Suíça, não consigo ver. Os pobres está aqui, Macedônia, Ucrânia, os intermediários aqui, ó, Portugal. Então, isso aqui é complexidade medida pelo algoritmo e a renda per capita. Isso aqui é a evolução da complexidade. Quem tem conseguido evoluir é o leste europeu, basicamente, dentro da Europa. A gente pode olhar a evolução dos índices ao longo do tempo. Isso aqui é a América Central e a América do Norte, olha que legal. Haiti, Nicarágua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jamaica, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, México, Canadá e Estados Unidos. Não me lembro quem que é esse cara aqui. Trinidad e Tobago. Tá? Então está aqui América Central e Estados Unidos, no plano complexidade e renda per capita. E por aí vai, eu poderia botar outras regiões. Tá? Canadá é um caso interessante, porque é rico em commodities, mas tem muita complexidade, muita sofisticação produtiva. A gente vê isso nos índices. Bom, Alemanha, Estados Unidos, não precisa nem falar. Vou até passar rápido para não dar depressão. Japão também. Finlândia, Dinamarca. Todos os nórdicos são muito complexos. Aqui é o milagre asiático visto da ótica da complexidade, com destaque principalmente para a Indonésia e Tailândia, que ainda são relativamente pobres, mas melhoraram muito. Né? Passaram por um salto importante de complexidade. A Coreia do Sul sempre teve uma estrutura um pouco mais complexa, isso é uma coisa interessante. Né? Um sistema produtivo mais diversificado. Isso aqui é a desgraça da América Latina, esse cara de azul é o Brasil. Tá? Ele vai num pico lá nos anos 80, 90 e afunda, e está voltando agora para tudo no Brasil. Né? Estamos voltando para anos, sei lá, antes de 30 talvez. Né? Mas aqui na complexidade, ó, isso aqui começa em 1970, tá? Aí é milagre, segundo o PND, tal, e aí a gente começa a afundar. A Argentina também dá uma melhoradinha aqui, mas fica meio de lado. O México avançou, mas o México tem o problema da maquila. Depois eu posso falar um pouquinho do México. Né? Aqui, esses indicadores, eles enganam um pouco, porque teve até um economista argentino que fez um trabalho muito legal para tentar qualificar o que é complexidade genuína. Porque como a gente usa dado de comércio exterior, exportação e importação, obviamente tem casos de países que importam e exportam, né? O México. O México vende 30 milhões de televisores para os Estados Unidos e não fabrica nenhuma televisão. Ele pega tudo da Ásia, põe na caixa de papelão, põe o manual de instrução no saquinho e manda para os Estados Unidos e fala que exportou televisão. Né? Então, tem um economista argentino que qualificou a complexidade por o que ele chama de capacidade tecnológica genuína, que ele mede como investimento em P&D sobre PIB e patentes per capita. Então, com isso, ele procura mostrar quem são os complexos genuínos e quem são os complexos ensambladores, ou maquilas. Né? E aqui são os não complexos. Então, a Austrália é outlier, e tudo que eu faço na vida parece a maldita Austrália como outlier. Tá? Mas esses são os verdadeiros complexos, e aqui, um pouco da Ásia ainda, México e leste europeu, ainda estão transitando aqui para complexos maquiladores. O caso mexicano é o caso extremo. Tá? E esses aqui são os não inovadores e não complexos ou sem complexidade genuína. Por aí vai. Esse aqui é o Brasil, ano a ano. Né? Para mim, isso ajuda muito a entender o que está acontecendo no Brasil e entender a história brasileira a partir desse gráfico. Né? Ascensão e queda da complexidade no Brasil. Depois podemos explorar isso. Isso aqui é a pauta de exportação do Brasil em 62, em 1980 e em 2014. Então, o índice, na verdade, traduz essa composição de pauta. Tá? Isso aqui é a China também, para dar mais raiva. Aqui a pauta da China, como evoluiu ao longo do tempo, com eletrônicos e maquinários. E aqui a complexidade da China que explodiu. A China já está entrando no rol dos ricos complexos, quase complexo genuíno. Tá? Bom, e essa é a parte da desigualdade que eu estava explorando. Aí tem uma discussão sobre educação que eles fazem, eu exploro no livro, que é muito relevante também. Isso é mais o Hausmann que faz. Fala, olha, cuidado com esse papo de educação, porque uma coisa é o sistema educacional, outra coisa é o sistema produtivo. Então não vai achar que melhorando a educação você vai melhorar o seu sistema produtivo. Aliás, o Brasil é um belo exemplo disso. Nosso sistema educacional melhorou muito nos últimos 25 anos. É uma droga ainda, é uma droga. Mas o delta de melhora foi notável, dos 80 para cá. E o nosso sistema produtivo afundou. Foi Titanic total. Então, a melhora de educação não se traduziu na melhora do sistema produtivo. E aí o Hausmann explora bem isso, eu acho muito legal a linha que ele segue. Ele fala, bom,
O que é relevante, obviamente, é o conhecimento tácito que está no sistema produtivo. Então, se ninguém sabe fazer relógio num país, ninguém vai fazer relógio. Não é uma questão de você ficar educando as pessoas. Elas não vão aprender a fazer relógio. Fazer relógio é uma habilidade de fazer relógio, que requer um sistema industrial, integrado, capacidades técnicas, maquinário, etc, etc. E ele dá o exemplo do Gana e Tailândia, que tiveram uma explosão educacional, Gana, inclusive, melhor do que Tailândia. E o que aconteceu com a renda per capita de Gana? Nada. Pobre igual. Desde os anos 60 até hoje. Enquanto que a renda per capita da Tailândia passou por um enorme avanço, a complexidade da Tailândia explodiu e de Gana ficou estagnada. Ou seja, sem complexidade você não captura esse avanço educacional. Tá? Você não traduz a educação em produção. Né? E outra coisa que eu fiz já concluindo é conectar a estrutura de empregos com a estrutura de complexidade. Tá? Isso aqui hoje em dia é muito mais fácil com aqueles bancos de dados que o Roderick tem trabalhado, tanto do GGDC, da turma lá de Groningen, da Holanda, quanto do YIOD, né, que são as matrizes de insumo-produtos padronizadas para mais ou menos 50 países desde os anos 70. Então dá para você abrir os subsetores e olhar os empregos nos subsetores. Né? Isso aqui é um outro paper em que a gente mostra que a estrutura de empregos, no que eu chamo aqui de empregos industriais mais serviços sofisticados. O que é os serviços sofisticados? É simplesmente o subsetor business service, serviços empresariais, tá? Que aparece no GGDC. Então, se a gente pegar, business service e serviços financeiros. Se a gente pegar o subsetor do business service, o subsetor de serviços financeiros, mais o subsetor indústria, soma o total do emprego e faz como participação, soma o total do emprego nos subsetores, como participação do total do emprego. Tá? Por exemplo, hoje a Alemanha emprega quase 40% dos trabalhadores em serviços sofisticados, finanças e indústria, enquanto que a Indonésia emprega 15% das pessoas em serviços sofisticados, que nem tem na Indonésia praticamente, indústria e finanças e serviços empresariais. Né? E isso correlaciona muito com a complexidade. Né? Os países complexos são aqui... De novo, pessoal, isso aqui é irritantemente óbvio. Tá? É irritantemente óbvio, dito assim, mas quando você olha a base de dados, fica mais interessante. Né? O que a base de dados mostra para a gente é que os países ricos são complexos e empregam um contingente importante em serviços empresariais, serviços financeiros e manufatura. Isso aqui é porcentagem do emprego. Tá? É uma outra dimensão. Tá? Enfim, acho que acabei falando demais até, né? Depois podemos explorar, tem vários aspectos que eu acelerei e acabei pulando, mas a gente pode agora nas perguntas ou no debate explorar, e aí ficam todas as referências também. O livro, como eu estava falando no começo da conversa, o livro ele é muito mais para divulgar e disseminar essas ideias. Essa parte mais técnica dos papers eu tirei. A minha ideia do livro é atingir um público mais amplo para ampliar esse debate, sair dos muros da academia e colocar dados. Né? O livro tem 50 tree maps, que eu até brinco que você não precisa nem ler o livro, só bate o olho nos tree maps e já está resolvido. Tá? É quase igual ao The Economist, você vê a capa, não precisa nem ler a matéria. Ou seja, você bate o olho ali, você já entende visualmente o que é um país pobre e o que é um país rico. Tá? E a ideia do livro é justamente chamar para o debate e divulgar essas ideias. Tá bom? Obrigado, gente. Vou passar aqui para as perguntas. Bem, eu adorei tudo que o Paulo Gala falou, espero que vocês tenham gostado também. Não, falou no tempo perfeito. Bem, nem sei como está. Agora acho que Carlos Pinkusfeld vai comentar um pouco o paper. Não. Pois obrigado. É dobradinha. Eu não puxei a orelha dele, não. Ele veio com um papo aí que a gente puxou, eu puxei a orelha dele por causa do negócio da Coreia. Eu chamei a atenção, depois eu vou explicar por quê. Não, porque a gente já fez essa dobradinha aqui uma semana atrás, né, Paulo? Então, na verdade, o meu papel aqui acho que é mais, talvez... na verdade, a primeira coisa a falar é parabenizar ele pelo livro e dizer que essa apresentação dele, para quem não está com o livro, para quem não leu isso, não é exatamente o livro. Tá? Eu acho, não é que o livro seja melhor ou pior que a apresentação, mas eu acho que o livro, talvez, como é um livro de divulgação, eu acho que nesse momento específico, eu já tinha falado, tudo que eu falei aqui, mais ou menos eu já falei com ele, então, mas eu acho que é muito relevante. Eu acho, não tenho certeza, que nessa confusão infernal que o Brasil virou, muitas pessoas, infelizmente, com um poder talvez maior do que deveriam ter, como diria o Keynes, o Mad Men in Power, né? Eu fiz até uma piada, Mad Men in Toga,
que não entendem nada de desenvolvimento econômico, não entendem nada da importância de complexificação de estrutura produtiva, não entendem nada de inserção internacional e acham que level the playing field e tudo vai para frente. Não é assim. Acho que a grande contribuição além depois eu falo do trabalho dele, é que esse trabalho não é apenas uma, digamos assim, uma propaganda, como ele falou, mensageiro de uma nova metodologia, que é a metodologia que os físicos fizeram com Big Data, e o Paulo está sendo, o messenger foi a palavra que ele usou aqui. Não é só isso. O livro, como tem exemplos históricos, o livro como tem descrições de casos específicos, eu acho que ele ajudaria se as pessoas lessem, no Brasil nem sempre isso é verdade, mas ajudaria bastante se as pessoas lessem e vissem como é importante, tá certo? Fazer políticas específicas para que o país consiga avançar nas suas capacidades produtivas. E aí, eu acho que um ponto importante, já fazendo um fast forward aqui, que ele fez uma inclusão nessa apresentação que não estava na anterior, que é justamente do negócio das capacidades produtivas. Porque, quando você olha isso aqui, mais ou menos, é um retrato de uma capacidade produtiva, mas que é um troço muito mais complicado, né? Eu sempre falo que tem um texto que ele também gosta, que é um texto do Rajun Chang, que é o Hamlet Without Prince de Dinamarca, e ele faz assim, ele pega a renda per capita do Peru e da Alemanha, várias coisas desse texto são muito interessantes, mas ele pega a renda per capita do Peru e da Alemanha logo depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, e é quase igual. E aí pega a renda per capita desses dois países, lá, 5 anos depois, a Alemanha foi e o Peru ficou, obviamente. Ou seja, o que tinha na Alemanha, que a guerra, obviamente, não estragou e não destruiu, foi essa capacidade genuína de gerar progress tech, gerar conhecimento, gerar potencial de produção industrial. Óbvio que tem plano Marshall, um bando de coisas, mas se não tivesse isso, não conseguiria fazer essa muito rápida, tá certo? Evolução depois da destruição da guerra. E aí, hoje, eu não tinha visto na tua apresentação passada, que é um ponto muito importante, que ele botou ali a verdadeira complexidade e a mais ou menos, que é justamente a questão do México. E esse é um ponto importante, porque, como todo mundo sabe, há uma mudança relevante de estrutura produtiva que, no centro-periferia, lá dos nossos autores tradicionais, eles tinham a visão assim, industrializa e tudo bem, tá certo? Era uma visão que não contava com o que aconteceu com o mundo, tá certo? É óbvio que é melhor ser Tailândia que ser Gana. E eu gosto bastante desse exemplo dele, que mostra que educação pura e simples não quer dizer nada se não tiver capacidade produtiva, se não tiver um setor industrial onde você possa aplicar essa educação. Sei lá, o cara aprende sobre poesia elisabetana, o que isso vai gerar em automóvel, remédio, nada. Não estou dizendo que sou contra educação clássica, simplesmente o dado puro e simples de educação tem muito pouca relevância em horas de estudo, muito pouca relevância se isso não tem alguma passagem minimamente estruturada e estrutural com a produção. Então, ao fazer esse dado que ele mostrou ali do México, tá certo? E os que estão de fato, que tem P&D, tem capacidade de geração de tecnologia, e os que não têm, você sofistica muito mais essa questão da complexidade produtiva e tira um pouco, não tira completamente, tira um pouco, pelo menos qualifica melhor a questão da exportação como um único indicador de complexidade. É óbvio que um país que tem uma pauta de exportação complexa e que tem essas, como ele falou, essas conexões, se o cara exporta uma coisa sofisticada, ele pode ter capacidade de produção de outras coisas sofisticadas e pode ter provavelmente uma malha produtiva complexa, tá? Isso não é necessariamente verdade no exemplo que ele tem. Os caras exportam, acho que o México é um dos maiores exportadores do mundo de impressora, de jato de tinta, eu acho que é um dado que eu tinha visto há um tempo atrás. O que o México fez para... Ele não inventou a jato de tinta, ele não
Então tem a tecnologia do jato tinta, o dia que mudar a tecnologia do jato tinta, ele vai continuar embalando no caixote a outra, tá certo? A Tailândia também está um pouco ainda está um pouco nessa dimensão. E aí, só para conectar com o que eu falei, e aí vem a outra dimensão que não é tratada no livro, até pela questão de tamanho, e também não foi muito tratado aqui, mas eu acho que talvez seja um ponto para a gente discutir, a questão geopolítica, ele me mencionou, e geoeconômica. Quer dizer, essas redes são menos, talvez, globais e mais localizadas, especificamente, e o fato de Gana não ter ido e Tailândia ter ido, além da educação, porque uma está numa região dinâmica do planeta, na Ásia, e outra está na África, que não vai nada para frente. Tá certo? Então, além dessa questão, será que eles poderiam, talvez, botar alguma coisa de alguma área, de repente, botar uma variável de área regional, para que dá uma outra dimensão interessante para juntar complexidade com proximidade, lá, entendeu? Você pega um hub e faz uma dimensão de espaço, de tantos quilômetros a partir de um hub. Quanta proximidade geoeconômica tem impacto na relação relevante produtiva. Só te interromper, tem um processo de retornos crescentes gigantesco aí. Então a gente sabe que os clusters estão nos retornos crescentes ali. Mas eu nunca vi nenhum paper que seria interessante mesmo você colocar o hub como função da localização, né? Porque eu acho que isso, porque, obviamente, que é uma coisa impressionante, ainda por mais, quer dizer, uma coisa que Theo Medeiros o professor Carlos está aqui, tem destacado, quer dizer, você só consegue fazer essas deslocalizações produtivas, é claro, quando você tem comunicações, internet, uma aceleração do processo de comunicação, uma facilidade justamente para as decisões produtivas serem conectadas de forma virtual. Mas isso não é estritamente verdade, ou seja, você não dispensa a estrutura produtiva física. Então, a China partiu para um plano ambicioso de super ferrovias de alta velocidade, que são importantes, eu li assim, anedoticamente, mas para o desenvolvimento do setor industrial mais no interior da China, porque o comprador tem uma velocidade, ainda tem alguma coisa física que é relevante para isso. Então, eu acho que essa dimensão geoeconômica, que em parte está relacionado em alguma medida com a geopolítica e que está relacionado com cadeias mais regionais que mundiais de produção, né, são elementos que podem ser incorporados nesse tipo de abordagem, que eu acho que enriquecem e só acabam ilustrando aquilo que ele mostrou ali. Tá certo? Que as capacidades produtivas elas se refletem sem dúvida no comércio exterior, mas você não pode ter uma leitura muito simplória, tá? Você tem que olhar para outras variáveis para ter uma riqueza maior de conexão, inclusive da estrutura doméstica de produção, né? A estrutura da exportação e a estrutura doméstica de produção. Só um outro ponto, rapidamente, que eu ia falar, é que ele mencionou, mas que é importante também, é que bom que os dados físicos são parecidos, ou são esperados pelos dados, desde o Adam Smith, da divisão de trabalho, progresso técnico e especialização, ou seja, um dado que os caras foram olhar e não tinham nada a ver não eram economistas, certo? Bateu pelo menos com a tradição da teoria de desenvolvimento. Então, você partindo de um caminho completamente diferente, chegar no mesmo... Eu sempre brinco que tem uma aluna nossa que defendeu a tese e o cara da banca disse que gostou da tese, mas o problema é que os resultados eram muito, muito óbvios. Tá? Aí ela ficou sempre deprimida. Eu falei, ainda bem que você... Depois eu até brinquei com um prêmio BNDES, ainda bem que você chegou no resultado óbvio. Imagina se você tivesse econometricamente comprovado um absurdo. Aí seria realmente... a tese ia ser assim, muito original, mas sem nenhuma valia, certo? Então, eu acho que esse trabalho aqui que o Paulo fez, ele pegou, na verdade, essa tecnologia que esses caras usaram, ele é relevante pela nova tecnologia, pela nova utilização de Big Data, mas, graças a Deus, que ele converge para coisas que a gente vem dizendo há muito tempo, tá certo? Que tem que
avançar nas cadeias produtivas, da industrialização do país, no ganho tecnológico, etc, etc. Um ponto só que eu acho que vai ser relevante, uma coisa, só um dado. Vocês viram que os Estados Unidos estava, esses dados também tem que ler com cuidado, os Estados Unidos estavam em 10º alguma coisa na complexidade, e a gente sabe que eles são a dominação, digamos, tecnológica internacional e a trajetória tecnológica internacional é americana. Então, mesmo todo dado desse, que obviamente que a tendência fica clara, mas tem que olhar isso com certo, com outros dados qualitativos para dar uma leitura mais rica dos dados quantitativos, puros e simples. E uma outra coisa que é só uma provocação, que isso talvez esteja para mudar, né, de alguma forma. O que esse impacto dessas novas tecnologias, da nova revolução industrial, com uma possível reshoring, né, os Estados Unidos, teoricamente, voltaria a produzir coisas domesticamente que não produz mais, porque essas coisas passam a ser eficientes com essas impressões, essas impressoras 3D, etc, etc. E uma outra coisa que eu acho relevante também, que é a questão dos serviços modernos também. Tá? Existe hoje em dia, quer dizer, o país pode até se livrar, e tem uma discussão interessante também, tem um texto feito por 2 economistas do BNDES, o Luiz Daniel e o Gabriel, que eles mostram que há uma discussão nos Estados Unidos até que ponto você ficar muito concentrado em serviço moderno, tá? E não e deixar um pouco para lá a produção doméstica, isso pode dar alguma perda de capacidade produtiva. Quer dizer, você ficar muito longe da indústria e muito só perto da... Isso é uma discussão, não estou dizendo que ensina, é um ponto, acho que isso pode ser levantado dentro dessa questão de complexidade e da questão da reindustrialização, que eu acho que está muito ainda, está muito voando no ar, mas talvez só para a gente bater uma bola, se alguém tiver alguma coisa que possa pensar no caso, são pontos, eu acho que são da fronteira dessa discussão de indústria atual, que são interessantes. Tá? Então, até que ponto essa reindustrialização, se tiver reindustrialização, tá? Americana não está, e de outros países, não está conectada com uma questão de complexificação produtiva e industrial que talvez tenha algum impacto negativo sobre excessivo só a parte de serviços, pesquisa, desenvolvimento, determinação de produtos por design, essas coisas. Tá? Então, eu acho que isso também insere uma terceira dimensão de pensar para frente, tá? Dessa complexificação e de uma espécie de reindustrialização. E isso, último ponto, que é o caso da Alemanha. Né? Quer dizer, a Alemanha ela nunca abriu mão, por isso que eu acho que ela está na liderança ali, né? Ela nunca abriu mão da base industrial dela, e mais um caso econômico. Por que os países da Europa Oriental ficaram mais complexos? Porque eles entraram na órbita da Alemanha. E os países do sul da Europa não entraram na órbita da Alemanha. Então, esses países se complexificaram por efeitos... Eles entraram por efeitos geoeconômicos importantes. Tá? É óbvio que eles tinham vantagem, tinham mão de obra treinada, tinham uma estrutura, acho que infraestrutura adequada, etc, etc. Mas, de novo, é um outro elemento que a gente tem que inserir na reflexão, tá? Para pensar como se ganha essa complexidade, como se ganha essa inserção, e se essa inserção deles é dinâmica ou não é também. Vocês vão, a partir dessa inserção da órbita alemã, serem capazes de dar um pulo à la China, tá? que avança para ter tecnologias próprias, etc. Tá? Então, são os pontos aí que eu estou levantando, e acho que talvez dê para a gente bater uma bola aqui com os colegas. Tá? Mas, bom, parabéns ao Paulo. Acho que esse livro é muito útil, e ele é muito útil para não economistas. Não estou dizendo que os economistas não devam ler, mas é um livro que eu acho que, como um livro de divulgação, ele vai ser, se as pessoas tocarem e lerem para outras pessoas que tiverem mente aberta, tá certo? Ele é bem útil, tá? Para mostrar a questão da estrutura produtiva, avanço da estrutura produtiva, e levantar um pouquinho a bola que está meio rasinha no debate, entre não economistas principalmente. Então tá, obrigado.
Obrigada, Carlos. Eu esqueci de dizer que a gente vai sortear um exemplar ou dois? Dois exemplares do livro do Paulo? 3? Então, quando acaba. Bom, enfim, a gente tem um pouco de tempo ainda, e acho que o Paulo também, porque o Paulo está se tornando um hub, daqui a pouco ele já vai para outro lugar. A conectividade dele é muito grande hoje aqui no Rio de Janeiro. Já soube que você vai para outro lugar depois. Mas eu acho que a gente tem um pouquinho de tempo ainda, se alguém quiser fazer uma pergunta, e daqui a pouco então a gente sorteia. Carlos? Carlos Medeiros pediu para falar. Eu acho assim, interessante, Paulo, mas eu diria o seguinte, a questão dessa metodologia, é porque ela tem um foco no produto final, e não no processo de produção. Então, se você, por exemplo, fizesse a conta, não em termos de exportações brutas, mas no valor adicionado doméstico associado à exportação de produtos complexos, mais sofisticados, possivelmente o quadro ia ser muito distinto, no sentido de que alguns países, evidentemente, não teriam problema nenhum. Japão, Coreia, Estados Unidos, Alemanha, esses que são os clássicos países centrais, esses continuariam sendo os países apresentados como mais complexos. Mas a própria China cairia imensamente nesse processo. Não por outra razão, o plano atual, o último plano da China, o China Manufacture 2025, coloca a China, e eles se reconhecem, como nós estamos muito longe de estar próximo de um grau de complexidade que, nesse quadro, aparece como estando. Então, eu acho que tem um viés aí que tem a ver com o fato de que hoje você tem componentes importados muito pesados e cujo, digamos, a apropriação principal de valor nessa estrutura produtiva não está associado em quem produz, e sim quem se apropria desses segmentos que estão embutidos, digamos, na produção manufatureira em geral. Então, seria apenas, eu acho que esse é um diálogo importante do ponto de vista da discussão metodológica, porque a ideia clássica do progresso técnico era associada às capacitações tecnológicas e, digamos, aos processos produtivos, e não exatamente o que produz. Vou te dar só um último exemplo para não perder muito tempo. Suponha que você seja um exportador de uma bota que o homem usa para ir para a Lua. Isso, numa classificação, aparece como um produto não complexo, que aparece em calçados. No entanto, é um produto sofisticadésimo, etc. Por quê? Porque o ato de produzir essa bota é que conta, e não exatamente o tipo de produto, que pode ser mais ou menos complexo de acordo com os processos tecnológicos ali embutidos. Então, seria só uma discussão mais de metodologia de como pega o dado. Isso. Você acha que eu vou comentar? Bom dia, me chamo Felipe Maruf Quintas, sou estudante de Ciência Política da UF, da Federal Fluminense, né? E a pergunta é mais assim, um apontamento, uma provocação aí a respeito, né? O Prebes, por exemplo, ele insistia muito que os latino-americanos precisam pensar com a sua própria cabeça, né? E pensar com a própria cabeça significa ir aos fatos e à história como ela de fato é. E quando a gente faz isso, a gente vê que existe uma diferença muito grande entre o que os países ricos fizeram, né, para se desenvolverem, se sofisticarem a sua produção, e o que eles dizem que fizeram, né, e que é vendido aqui pela América Latina como a boa nova, né? E evidentemente isso não está dando muito certo, né? Em nome de boas instituições transparentes, sólidas. Por exemplo, desmontamos a nossa indústria naval, né? Desmontamos o setor petrolífero, né? Desmontamos as campeãs nacionais que tinham produtos sofisticados, inclusive nucleares, como a Odebrecht, né? Enquanto a Finlândia, e insistimos nesse discurso do empreendedorismo puro e simples, né? Aí corta, como se incentivar o empreendedorismo fosse apenas cortar imposto, né? Cortar imposto, e as pessoas, com muita boa vontade, vão fazer o que devem fazer. Enquanto a Finlândia, por exemplo, está protegendo os seus novos empreendedores, né?
está financiando com dinheiro público, né, empreendedores em inovações que o governo seleciona ali como promissores. Então, com tudo isso, não seria um problema. O problema político, né, do desenvolvimento não seria fundamentalmente um problema de ideias, né? E quando tem autores aí como Paulo Gala aí publicando esses livros aí, será que não estamos dando uma guinada aí ou apenas a simples exposição é insuficiente para convencer os burocratas, os políticos, aqueles que têm os meios de decisão, de que pensar com a nossa própria cabeça não é seguir o que é vendido para nós, mas sim, o que é feito, o que é relevante na história, né? Bom dia, meu nome é Felipe, eu sou aluno aqui de doutorado. É uma dúvida metodológica também, Paulo. Eu queria saber se tem algum país que tem uma pauta diversificada, mas que ele exporta produtos pouco, aliás, muito ubíquos, né, que são muito fáceis de produzir. E como o índice pega isso? Se ele é muito ou pouco complexo, o que ele pesa mais? Deixa eu... Olha só, é um comentário rápido. Eu sou Marta Castilho, sou professora aqui da casa. Você chama... Esse trabalho é super interessante, pelas questões que já foram aqui evocadas. Eu só fico um pouquinho incomodada quando a gente usa o apelido complexidade produtiva, né? Ela diz muita coisa sobre o comércio, mas eu acho que aquele gráfico sobre a evolução da complexidade na América Latina, ela mostra duas fragilidades se a gente for encarar isso como complexidade produtiva. Por um lado, tem o México, né, que tem aquele indicador elevado e que a gente sabe que a estrutura produtiva mexicana não é tão complexa, e mais do que isso, as exportações, elas podem ser de bens de alta tecnologia, mas são os bens montados e que muitas vezes os conteúdos importados é que tem a tecnologia contida. Foi o que o Carlos Medeiros falou, né? Então, isso você pode captar com as medidas de comércio em valor agregado. Por outro lado, o outro incômodo diz respeito ao Brasil, que tem aquela a curva horrorosa, como você falou. E que, na realidade, a gente sabe que tem uma distância grande, que pode até estar se diminuindo no período mais recente, tá? Depois de 2011, 2012, mas existe uma distância grande entre a estrutura produtiva e a estrutura exportadora, né? E que isso não é um aspecto particular do Brasil. As questões diversas que podem contribuir para isso, dentre elas, inclusive, o tamanho, como a do mercado doméstico, etc., que já foram, de alguma forma, mencionadas pelo Carlinhos Bastos. Tá? Então, assim, eu acho que a questão é complexidade produtiva versus comercial. Tá? Vou responder essas. No fundo, eu acho que quase que as 4 perguntas são uma pergunta só, né? Acho que eu concordo com o Carlos totalmente nessa dicotomia aí produto-processo, né? Toda a metodologia foi feita em cima do produto por um motivo muito simples, porque é infinitamente mais fácil fazer em cima do produto do que do processo, né? Na verdade, o raio do processo produtivo é muito difícil de se capturar e medir com qualidade e com padronização, enfim, tem uma base de dados de processo produtivo, né? Toda essa metodologia que eu mostrei para vocês, ela é, assim, vamos dizer assim, a base inicial, mas tem um monte de estudos em cima disso que já tem sofisticado, inclusive em relação ao próprio algoritmo, como é que você pesa os cálculos, etc. e tal, né? Eu procurei mostrar alguns caminhos aqui que eu mesmo estou seguindo para tentar qualificar melhor o processo produtivo, né? Por exemplo, a estrutura de empregos, acho que é uma pista importante, né? Como é que você liga
vamos dizer assim, a sua estrutura de exportações ou de complexidade com a estrutura de empregos. O outro estudo que eu mencionei do economista argentino, que é interessante, que você achou legal, também é um caminho, porque você olha patentes, olha investimento em P&D, né? Olhar o valor adicionado também, com essas bases que a gente tem agora de matriz de insumo-produto para esses diversos países, fica mais fácil fazer essas comparações. Então, no fundo, a gente está tentando cercar o que é o processo produtivo, cercar e medir. É que ele é um bicho difícil de se medir, né? Mas eu acho que a complexidade traz um salto gigantesco no sentido de começar a cercar, e aí complementando com tudo isso daí, eu acho que a gente consegue ter evidências importantes. Eu gostei muito do seu exemplo hipotético da bota da Lua, né? E, usando a rede ali, provavelmente um país que faz a bota para ir para a Lua, faz alguma outra coisa interessante e útil. É muito difícil você pegar um caso isolado, mesmo construindo em cima do seu exemplo hipotético, tá? Provavelmente as tecnologias que esse país domina para fazer a bota para a Lua também gera produtos que são úteis e relevantes e que, vamos dizer assim, aparecem na diversidade e na ubiquidade da pauta, né? Ou seja, a metodologia, ela tenta cercar, né? Ela não pega simplesmente, se você faz uma bota que vai para a Lua e é high-tech, mas, enfim, não aparece nem como diversificado nem não ubíquo, né? A metodologia tenta cercar por outros caminhos, por exemplo, naquelas probabilidades de coexportação. Então, no fundo, eu acho que nós todos aqui estamos tentando cercar esse processo produtivo e medir ele e mostrar ele, né? O meu objetivo no livro era justamente divulgar e disseminar essa metodologia, que eu acho que contribui muito, para um debate no Brasil que não está raso, ele está no subsolo. Se tivesse raso, a gente estava no lucro já. Eu acho que a gente foi para o subsolo. Se a gente voltar para o térreo, acho que já é um grande avanço. Então, o meu objetivo no livro vamos dizer assim, estampar os dados na cara de quem quiser olhar. De uma maneira bem simples, quase simplista até para nivelar o nível do debate, porque o debate está no nível simplista, né? Então, vamos simplisticamente olhar isso daqui, né? Nesse sentido, né? E aí me alinho com essa perspectiva radium-changuiana, né, do chutando a escada, né, do que foi feito, etc. e tal, né? E o livro está totalmente nesse espírito. Aliás, eu fico lá umas 2, 3 páginas falando um pouco dessas ideias, né? E também, então, quanto que a estrutura de exportações reflete o PIB? Quanto que a estrutura de exportações reflete o que se produz? O quanto que o produto exportado reflete o seu processo produtivo, né? Bom, esse aqui é o diabo. A gente gostaria de ter uma medida clara, simples e fácil do processo produtivo. Na falta de uma medida clara, a gente vai construindo medidas proxies alternativas para tentar rodear e chegar lá, né? E aí, de novo, patentes, investimento em P&D, estrutura de empregos, valor adicionado dos subsetores, complexidade. Acho que todas essas coisas se conversam para construir, vamos dizer assim, uma medida mais precisa e robusta do que é o sistema produtivo. É importante entender que a gente não quer olhar com isso daqui as exportações, a gente quer olhar as capacidades produtivas. Desde o princípio, os econofísicos estão preocupados em medir a capacidade produtiva de um dado sistema, tá? É que é muito difícil medir essa capacidade produtiva, né? Por isso que eles foram parar nas exportações, porque é um banco de dados gigante que vai até 1965. Mas o objetivo último é entender a capacidade produtiva do país, não é saber o que o país exporta, né? A medida de exportação, a gente pode criticar, mas ela também é interessante, porque eles usam a ideia de vantagem comparativa revelada. Então, se o produto aparece ali com vantagem comparativa revelada, aquilo é uma indicação de que o país tem competência para produzir aquilo, porque ele conquistou mercados relevantes naquele produto, naquela tecnologia, né? É raro, mas não incomum, de alguns produtos que você abastece o mercado interno, mas não aparece na pauta de exportação. Até uma coisa que teria que ser explorado melhor, mas a minha impressão é que o grosso disso daí vaza, tá? E, de novo, a metodologia não depende de um grande valor. Por exemplo, carro, o Brasil exporta 50 mil carros por mês. Aliás, esse é o dado ontem, 60 mil carros. A gente produz para o mercado interno 300 mil carros, né? É claro que o mercado interno é muito mais relevante do que a exportação. Mas os 60 mil carros já é uma vantagem comparativa revelada, clara. Então, no algoritmo, isso aí já está capturado. Aí eu vou lá na sua pergunta, lá do como é que o algoritmo pesa. Na verdade, a conta do algoritmo vai atribuindo pesos à diversidade e à não ubiquidade, né? Então, o exemplo que você perguntou, que é um país diversificado que tem uma pauta não ubíqua? Paquistão, que eu mostrei ali. Paquistão tem a mesma diversidade ou diversificação produtiva do que Singapura.
Só que a ubiquidade dos produtos do Paquistão, o que é Paquistão? Aliás, eu até pus na abertura do livro aqui para chocar também. É toalha, lençol, tecido, pano, tapete. Tem uma baita diversidade lá. Tem toalha, tecido, pano, tapete. Né? E aí quando você olha a Singapura, que tem a mesma diversidade, você vê que é uma diversidade com muito menos ubiquidade. Aí tem reator nuclear, eletroeletrônicos e assim por diante. Na verdade, essa discussão vem de uns trabalhos do Roderick e do Hausmann, lá de 2002, 2003, tem um paper famoso deles que é What You Export Matters. Eles já estavam batendo cabeça com isso. O cara que tem um mínimo de bom senso, não é difícil entender que o What You Export Matters. Né? Então eles estavam tentando avançar isso de maneira mais formal. E aí quando eles chegavam na diversidade, dava errado. Por quê? Porque quando você olha a diversidade do Paquistão e Singapura, fala, a diversidade é igual. Então Singapura tem que ter a mesma renda per capita que o Paquistão. Né? O que aquilo ali mostrou é que a dimensão de diversidade não era suficiente, eles falavam de uma outra dimensão, que é a dimensão da não ubiquidade que os econofísicos acabaram trazendo. Mas, no fundo, são estratégias para você capturar essa tal da capacidade produtiva e do processo produtivo. Né? Bom, acho que com isso eu respondi as 4. Né? Então, mas no fundo é isso, quer dizer, no fundo a gente está aqui numa, vamos dizer assim, numa tentativa de medir de maneira mais precisa e mais evidente. Né? Para mim, para todos nós aqui, acho que é muito evidente, mas para algumas outras pessoas não é tão evidente assim. Então, a ideia é botar os desenhinhos lá no livro. Né? Obrigada, Paulo Galho. Acho que nós vamos encerrando. Eu queria relembrar mais uma vez, no dia 19, o próximo evento do Centro Celso Furtado, que é o lançamento desta revista e do número seguinte, no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, ali no Flamengo, dia 19 às 14 horas, né? Com o Samuel Pessoa, a Esther Dueck e o Oreiro, Zé Luiz Oreiro. Bem, a gente fica por aqui. Eu estava falando com o Paulo, eu espero que daqui a pouco vai aparecer um outro algoritmo para dizer como é que dá o pulo do gato, né? Porque isso aqui mostra só, né? Depois tem que dar o pulo do gato, né? Tem que dar o pulo do gato para a gente virar. É muito triste ver essa frase aqui que ele deu como título. Os países ricos são aqueles que produzem bens complexos, os países pobres são aqueles que produzem bens não complexos, como se houvesse uma espécie de um fatalismo. Isso aqui dá uma certa... Enfim, pesa, né, esse fatalismo. Mas, enfim, bom, isso vai ser um outro debate uma outra vez. Agradeço a vocês, a gente encerra aqui e em seguida terá o sorteio. Obrigada.